Olá pessoal, hoje a gente vai conversar sobre hidroxiapatita de cálcio. A hidroxiapatita de cálcio é um implante injetável semissólido, subdérmico, biodegradável, isento de látex e esterilizado a vapor. A apatita, ela é um mineral do grupo dos fosfatos, composto de íons de hidróxido, fluoreto e cloreto. É o principal componente, a hidroxiapatita é o principal componente do esmalte dentário, Todos nós sabemos disso, e também está presente na glândula pineal e no nosso material ósseo, Então, ela é extremamente biocompatível, porque nós temos esse material no nosso organismo, Então, além de biocompatível, é biodegradável também. Tamanho das partículas de hidroxiapatita de cálcio é de 25 a 45 micras, É um tamanho seguro para que não ocorra migração do material, nenhuma reação inflamatória não controlada, além de facilitar a extrusão na seringa, porque imagina, se a gente tivesse partículas muito grandes, nós não conseguiríamos passar esse material pela cânula, que nós trabalhamos, tá? Quais são as características da hidroxiapatita, Hidroxiapatita de cálcio é um material radiopaco, melhor visualizado em ressonância magnética e tomografia. Aí fica a pergunta, Não vai mascarar exames? Nós vamos falar disso mais pra frente. Não antigênico e tóxico, degradada por metabolismo celular natural. Então é degradada, gente, por fagocitose, tá certo? Então, a hidroxiapatita de cálcio, o diferencial dela é que ela pode ser usada tanto como bioestimulador, esse material, como volumizador, tá? Então, você pode usar na face como volumizador e ele pode ser usado como bioestimulador tanto no rosto quanto nas mãos, tá? De forma suave e natural. Lógico que nós, dentistas, vamos atuar somente na face, tá? Não vamos atuar em nenhuma outra parte do corpo. As indicações desse bioestimulador. Então, ele é um bioestimulador de colágeno, É indicado para perda volumétrica e estrutural na região de malar. Então, quando nós vamos preencher um malar, reestruturar terço médio da face, a gente pode lançar mão, em vez do ácido hialurônico, da hidroxiapatita de cálcio para fazer essa volumização de malar. Só tem que tomar cuidado, gente, porque você tem que ter muita mão, porque não é como o ácido hialurônico que a gente pode usar a hialuronidase e remover esse material, tá? Vocês vão ver mais pra frente que não é tão fácil assim da gente remover. Então tem que ter bastante destreza, bastante prática para fazer um malar com hidroxiapatita de cálcio, tá? Linhas de marionete e pré-Joule podem ser trabalhadas com hidroxiapatita de cálcio, no suco nasogeniano, tá? E essa aplicação é feita preferencialmente com cânulas de 22 gauges. E as contraindicações? É contraindicada em região inflamada ou infectada. Isso para todos os procedimentos, eu repito isso, Contraindicado se a região estiver infectada. Hipersensibilidade a qualquer um dos componentes da fórmula, do material que você vai colocar. É contraindicado preencher lábios, olheiras e nariz com hidroxiapatita de cálcio, porque é um material muito denso para se aplicar nessas regiões, tá? É contraindicado para correção de ruga superciliar e região orbicular, então em volta dos olhos você também não vai aplicar, então orbicular aqui dos olhos, em volta da boca, preencher lábios, preencher nariz, olheira é contraindicado. Contraindicado para rinomodelação também, tá? Qual é o mecanismo de ação da hidroxiapatita de cálcio? Quando o gel é injetado na derme, tanto ele quanto as moléculas de hidroxiapatita de cálcio se integram ao tecido no local da implantação. Porém, o gel é metabolizado pelo organismo através de macrófagos dentro de 1 a 3 meses, restando apenas as microesferas de hidroxiapatita de cálcio. Essas microesferas, elas provocam o fibroblastos, Para quê? Para formar uma nova rede de colágeno,
onde as mesmas vão ficar escoradas, tá? Então vai sobrar as microesferas, essas microesferas vão estimular os fibroblastos a formar uma nova rede de colágeno. Após esse processo, as partículas de hidróxido de cálcio são degradadas, né? E ficam o quê? Microcristais ali de cálcio e fosfato, que são fagocitados por macrófagos, gerando o quê? Maior sustentação e espessura dérmica. Então, quando nós usamos uma hidroxiapatita de cálcio, quando a gente faz um tratamento com esse biomaterial, o que a gente está buscando? Um aumento de espessura dérmica, tá? Uma estimulação de colágeno para aumento de espessura dérmica. Como vocês podem ver aí na foto que eu vou colocar para você, as marcas disponíveis são Renova, Diamond, né? Que já vem com lidocaína, e o Radiesse. Vem o Radiesse e o Radiesse+, tá? Um é para a gente usar na bioestimulação e o outro a gente usa para fazer o preenchimento, né? Usar no caso de volumização, que eu vou explicar para vocês como é que a gente vai reconstituir, diluir esse material para trabalhar daqui a pouquinho, tá? A composição desses materiais são 30% de hidroxiapatita de cálcio e 70% de gel de carboximetilcelulose, que é um veículo, tá? Tem as microesferas com diâmetros de 25 a 45 micron, né? E a gente usa para fazer o preparo desse material água estéril para injeção, tá certo? É o que normalmente a gente usa para fazer a diluição da hidroxiapatita de cálcio e usar como bioestimulador. Então, o Radiesse, por exemplo, né? Ele é um bioestimulador não permanente, né? Altamente biocompatível e completamente biodegradável. As partículas de hidroxiapatita de cálcio presentes no Radiesse possuem a mesma composição química e estruturas presentes no organismo. Então, como eu já disse para vocês, é um material completamente biocompatível, que vai estimular a síntese de colágeno e elastina. Estimula efetivamente a neocolagênese, por isso que a gente ganha um aumento de espessura dérmica, né? Ela cria uma rede mais densa dessas proteínas estruturais da pele. E nós vamos ter como resultado o quê? O aumento da espessura e da elasticidade da pele. Por isso que hoje está tão em alta, né? Aí a gente tem o Radiesse+, que vem com lidocaína, né, que possui uma reologia um pouquinho diferenciada. Ele tem uma viscosidade maior que o Radiesse com diluição clássica, né? Porque ele tem maior poder de sustentação, de definição e de contorno. Ele já vem um produto para você fazer a volumização. Fornece o quê? Melhor estética imediata, como se fosse um preenchedor, com efeitos a longo prazo, porque ele também vai ser bioestimulador naquela região. E esse Radiesse+, ele vem pronto para uso, tá? Ele não precisa ser diluído em nada. A gente tem também, né, uma outra marca comercial, que é da Renova, né, que já vem com lido, o Renova Diamond, né, que já vem com lidocaína, desenvolvido com microesferas de superfície lisas e uniformes, com diâmetros de 25 a 45 micron, oferecendo maior segurança, durabilidade e facilidade de aplicação, com resultados bem satisfatórios, tá? Esse material também, e é um material de alta viscosidade. Também tem 30% de concentração de hidroxiapatita de cálcio. Os resultados são visíveis em até 24 meses após a aplicação, né? Normalmente ele vem com 0,3% de lidocaína e vem 1,25 ml de produto na seringa, tá? Que vem na caixinha. Quais são as precauções que a gente tem que ter no uso de hidroxiapatita de cálcio? Então, a hidroxiapatita de cálcio ela é um implante injetável, que não pode ser injetado em vasos sanguíneos. Então, gente, do mesmo jeito que a gente não pode injetar um ácido hialurônico dentro do vaso sanguíneo, a gente não pode injetar esse preenchedor de hidroxiapatita de cálcio dentro do vaso sanguíneo.
Então, normalmente, por segurança, a gente usa cânulas, né? O conteúdo da seringa é indicado para apenas um paciente, a gente não pode reaproveitar e nem reesterilizar de forma nenhuma o que sobra, tá? Então, o planejamento tem que ser feito aquela seringa para aquele paciente, tá bom? Normalmente, a gente chega a usar, dependendo do caso, até mais de uma seringa num paciente. Não usar em grávidas por falta de estudo, né, gente? Nós já conversamos que quando a pessoa tá lá grávida ou em aleitamento, tá amamentando, não se deve tratar, tá certo? Porque a gente não tem estudos para gestantes, nem quando a pessoa tá amamentando, se esse material vai interferir em alguma coisa no bebê. Então, é melhor não tratar. Como que a gente vai fazer a diluição da hidroxiapatita de cálcio? Então, vamos lá. O Rad-S, sem ser o Rad-S+, tá? O Rad-S a gente vai diluir com 0,3 a 0,5 ml de lidocaína, tá certo? O Rad-S+, a gente não vai fazer diluição, a gente vai usar ele para volumização. Então, a gente usa ele pronto, tá certo? O Diamond sem diluição a gente vai usar para volumização. E para fazer a bioestimulação, ele vem 1,2 na seringa, você vai fazer uma diluição com mais 1,2 de lido ou de soro, tá certo? Então vamos lá. Só um parênteses, se por um acaso você tiver o Rad-S+ no consultório e você quiser usar para fazer bioestimulação, aí você tem que fazer a diluição de 1 para 1, tá? A mesma quantidade que você tem na seringa, você coloca de soro para fazer essa diluição, tá bom? Para usar o Rad-S+ como bioestimulador. Os resultados, tá? Eles não são imediatos. Então, assim, quando a gente trabalha com bioestimulador, é muito importante a gente calibrar a ansiedade do nosso paciente. Porque normalmente o paciente vem buscar resultados imediatos. E o pico, né, da hidroxiapatita de cálcio, de estimulação de colágeno, a gente sabe que são 7 meses, né, o pico dela. Então, você não vai ver o resultado imediato. Você começa a ver uma melhora após 1 a 2 meses, né, da sua aplicação e vai ter uma durabilidade, esse tratamento, de 18 a 24 meses. O ideal é a gente fazer aí umas 2, 3 sessões para você ter um resultado satisfatório para o paciente, tá certo? O importante também, super importante, depois que a gente fez a reconstituição desse material, super importante não usar 2 horas após a gente ter misturado ali ou o anestésico ou o soro, tá certo? Então, o que é o ideal? O ideal é assim, ó, o paciente chegou, você faz o preparo desse material rapidamente, é muito prático de fazer essa diluição. Então, o paciente chegou, você faz a diluição e já vai usar no seu paciente, não deixar esse material lá parado, reconstituído, tá bom? Quais os cuidados que a gente tem que ter com esse material? Então, a gente já vê na literatura que apresenta sintomas, né, como eritema, dor, prurido, descoloração ou sensibilidade, que podem ocorrer no local da injeção, tá? Só que esses sintomas desaparecem em 1 a 2 dias. Opcional, a gente pode prescrever compressas frias, né? 10 minutos a cada 3 horas nos 2 primeiros dias para diminuir edema. Ou medicamento para reduzir inchaço e hematoma. Não praticar atividade física por 48 horas e evitar calor por 24 horas. Olha, quando a gente usa a hidroxiapatita de cálcio como bioestimulador, se você trabalhar de forma delicada, correr a sua cânula de forma delicada, você não vai ter grandes, pelo menos clinicamente, eu nunca tive esses problemas de ter muito edema ou de precisar medicar o paciente. É um tratamento bem tranquilo, desde que você faça dentro da técnica correta e corra essa cânula delicadamente na face do paciente. A hidroxiapatita de cálcio, né? Ela produz maior estímulo de colágeno
e ela tem maior durabilidade do que se a gente estivesse usando um ácido hialurônico para fazer o preenchimento, né? Quando a gente usa a hidroxiapatita de cálcio como preenchedor. E ele chega a durar 2 anos, tá? Já, né, se você for comparar com o ácido hialurônico, ele vai durar aí de 6 meses a 1 ano, dependendo do ácido hialurônico, aí alguns embulam 1 ano e meio, né? Só que a gente vai ter menor produção de colágeno quando a gente trabalha com ácido hialurônico do que quando a gente trabalha com a hidroxiapatita de cálcio, tá? E a única coisa é que a hidroxiapatita de cálcio, ela não pode ser usada em lábios e olheiras. Então, essas regiões, obrigatoriamente, a gente tem que trabalhar com ácido hialurônico. Na literatura, não existe relato de alergia à hidroxiapatita de cálcio por ser um componente natural do osso. É um material, como eu já disse, biocompatível, né? Esse material, ele não gera uma reação inflamatória crônica ou imune, tá? Não costuma formar granuloma. Na literatura diz que não forma granuloma. O granuloma é uma resposta anormal do organismo a corpos estranhos, certo? E o surgimento de nódulos relacionados à aplicação de hidroxiapatita de cálcio indicam que introdução colocar muito produto, tá, em um mesmo local, ou até mesmo a aplicação superficial do produto. E esses nódulos, eles surgem até 6 meses após o procedimento e desaparecem, sua maioria das vezes, sozinho, tá? Ocorre a absorção, tal, e ele desaparece, mas normalmente isso acontece por técnica inadequada, ou foi colocado muito material ou foi colocado muito superficial. Outra complicação que pode acontecer é a necrose tecidual ou a superficialização do produto, que ocorre o quê? Devido à injeção em plano muito superficial ou obstrução arterial. Do mesmo jeito que a gente tem que tomar cuidado com o ácido hialurônico, as quantidades de ácido hialurônico que a gente usa para fazer o que? Uma compressão vascular, né, por quantidade de produto, a gente deve ter os mesmos cuidados com a hidroxiapatita de cálcio, porque se você colocar um material, muito material em regiões ali que a gente tem um perigo ali anatômico, né, que a gente tem mais vasos, que são áreas de segurança anatômica, que a gente tem que tomar mais cuidado, você pode sim comprometer, comprimir, né, uma artéria e causar uma necrose por compressão vascular. Então tem que tomar muito cuidado com quantidade de produto para não fazer compressão e, lógico, não injetar dentro do vaso para não ter a obstrução arterial. A hidroxiapatita de cálcio, ela pode formar osso no local em que foi aplicada? De jeito nenhum, gente. A resposta é não, tá? Por quê? Ela é capaz de formar novos tecidos similares ao tecido do lugar implantado. Então, no caso, nos tecidos moles, ela não vai formar osso. Por quê? Porque a ação está diretamente ligada à célula que a gente tem na região que a gente está colocando o produto. E onde a gente coloca hidroxiapatita de cálcio, na pele, a gente não tem célula que produz osso, né? A célula predominante lá é o fibroblasto, né? Então, na derme, o fibroblasto não tem capacidade de formar osso, né? Ele vai formar colágeno. A hidroxiapatita de cálcio com outra estrutura química, quando implantada dentro do osso, estimula a célula local, o osteoblasto, formando assim o tecido ósseo. As partículas de hidroxiapatita de cálcio, elas são radiopacas, porém, o volume e a densidade que a gente usa desse produto, tá? As correções estéticas que a gente faz, a quantidade que a gente usa para fazer a correção estética não são suficientes para interferir em raio-x e nem diagnóstico aí de doenças, tá certo? Quando essas partículas são visíveis em raio-x, elas não vão alterar o diagnóstico, porque é bem fácil diferenciar o implante de hidroxiapatita de cálcio de algum outro problema de saúde. Tá certo? Então, eu quis dar uma pincelada aqui para vocês sobre a hidroxiapatita de cálcio. E o que vocês têm que entender é que quando eu vou usar a hidroxiapatita de cálcio, quando eu tenho uma paciente que apresenta flacidez, tá? E aí a gente vai usar como um material
bioestimulador de colágeno, tá certo? E aí o que você vai ter é um aumento de espessura dérmica, diminuindo essa flacidez tecidual. E os resultados são fantásticos, melhora muito, viu, gente? Brilho da pele, textura da pele, melhora bastante, tá? Então era isso que eu queria conversar com vocês. Tomem cuidado quando for usar hidroxiapatita de cálcio como volumizador. Tem que ter bastante a destreza para fazer mento, para fazer malar, mandíbula, porque é um material que a gente não consegue remover facilmente se por um acaso tiver material a mais ou se fizer uma super correção, tá certo? Então era isso e eu espero ter ajudado vocês e a gente se vê em breve. Até mais!